E do outro lado, André, como é que a oposição tem reagido à chegada da data que, durante o governo anterior, durante o governo Jair Bolsonaro, foi tão marcante? Como é que está a preparação da oposição? Com muita polêmica, viu, Brown? Nos últimos dias, diversas postagens das Forças Armadas nas redes sociais receberam centenas de comentários lançando uma campanha pregando o boicote aos tradicionais desfiles da independência pelo país. O lema usado principalmente por eleitores do ex-presidente Jair Bolsonaro é "Fique em casa". Trata-se de uma referência àquela frase que era usada no auge da pandemia da Covid-19, mas agora esses dizeres se referem a um pedido de que os desfiles do Exército e os eventos paralelos da Marinha e da Aeronáutica não sejam prestigiados pela população. Em algumas postagens, inclusive, é feita a sugestão para que a pessoa doe sangue no dia 6 e fique em casa descansando no feriado. Essas manifestações têm sido vistas como reflexo da insatisfação de uma parte dos eleitores que esperava uma interferência nas eleições por meio das Forças Armadas. Mesmo com essa campanha de boicote nas redes sociais, as autoridades de segurança pública esperam pelo menos 30 mil pessoas na esplanada dos ministérios no feriado do dia 7 de setembro. Brown. Perfeito, André. Obrigado pelas informações e até já. Apresento aqui os nossos comentaristas da edição desta segunda-feira do Jornal Jovem Pan. Estarão aqui comigo a Dora Kramer e o Nelson Kobayashi. Começando com você, Dora, vou pegar do final aí dessas últimas informações que o André trouxe para a gente sobre como a oposição vai se comportar nesse 7 de setembro. Como o André disse, né, ainda há uma certa divergência sobre o que fazer. O filho do ex-presidente, o senador Flávio Bolsonaro, encabeçou essa campanha pela doação de sangue, pediu que os apoiadores de Bolsonaro doem sangue, seria um gesto cívico, segundo o senador. Há outros que defendem boicote, criticam as Forças Armadas, mas fato é que não vamos ter atos de rua, né? Houve até quem considerasse que fosse essa uma boa ideia, levar apoiadores de Bolsonaro para as ruas, mas o próprio ex-presidente teria dissuadido esses apoiadores dessa ideia, dito que não era um bom momento. Na sua análise, Dora, é mais correto mesmo? É a medida correta? Não convocar a militância é a melhor estratégia para Bolsonaro agora? Boa noite, Dora. Boa noite, Brown. Boa noite, Kobayashi. Boa noite para todo mundo. Olha, é a única estratégia possível, né? Antes, a família do ex-presidente tivesse feito lá atrás, no ano passado, uma campanha semelhante para doação de sangue, em vez de fazer do 7 de setembro, um 7 de setembro especial, que era a comemoração dos 200 anos de independência do Brasil, um ato de campanha eleitoral, isso para dizer o mínimo, né? Que foi esse último, para não nos referirmos a outros 7 de setembro de provocação, de pregação antidemocrática, enfim. Agora, sabe o que é pior, gente? É o 7 de setembro, está no centro de uma discussão de cunho político, partidário, ideológico. Meu Deus do céu, não era para ser assim, só que ficou sendo assim. Então é bom que se volte a um leito mais normal dessas coisas, dessas datas, e também essa grande mobilização de segurança, às vezes pode parecer exagerado aos olhos de alguns. Mas veja, houve uma grande mobilização de segurança na posse do presidente Lula e nada aconteceu. Não houve essa mobilização, seja por ação dolosa ou por omissão incompetente, todos foram pegos desprevenidos no dia 8 de janeiro. Então, claro que agora se justifica se ter uma prevenção aí. E essa história do fica em casa, tal, acho uma ironiazinha boba de quem sabe que não pode ir para a rua, não pode fazer arruaça, porque viu o que aconteceu com quem fez arruaça, também para usar um termo suave, no dia 8 de janeiro. E Nelson Kobayashi, presidente Lula tenta fazer com que a data passe sem maiores solavancos, né, sem aparições políticas, né, pelo menos esse é o discurso oficial, né. Lula vai fazer um pronunciamento em cadeia de rádio e televisão na véspera, né, na noite de quarta-feira, que é o dia 6, no dia vai apenas comandar como presidente da República o desfile militar, mas sem um discurso político, como fez o ex-presidente Bolsonaro depois, né, em 2022 ele comandou ali a cerimônia militar e depois
fez em São Paulo e em Brasília mesmo, discursos políticos. Mas será que por trás disso também não há um receio, Koba, do próprio presidente de que se houvesse uma convocação para apoiadores fossem atos esvaziados e fossem atos que fossem ser comparados aos de Bolsonaro, e aí essa fotografia não ficaria bem para o presidente? Então, justamente temendo essa possível falta de adesão popular, Lula prefere que a data seja apenas protocolar? Koba, boa noite. Boa noite, Vitor Brown. Boa noite, Dora Kramer. Boa noite a toda a audiência do Jornal Jovem Pan. Olha, o ideal mesmo para o presidente Lula era pular, e do dia 6 já para o dia 8 e não ter o dia 7. Porque se tiver esvaziado, é ruim para ele. Se tiver cheio de patriotas, que são aqueles, os de camisa amarela, aquele mesmo público do ano passado, também é ruim para o presidente Lula, até porque é um público muito mais ligado ao ex-presidente Bolsonaro. Então o presidente Lula correria o risco de receber uma vaia, de não receber o melhor tratamento. Essa questão do 7 de setembro deste ano, um ano pós-eleição, com o governo Lula, tem gerado tanta polêmica, em especial com essa ideia da oposição, ideia boba, de primeiro desestimular o comparecimento, segundo, daqueles que comparecerem irem de preto e não de verde e amarelo. Isso mostra muito bem qual é a importância do 7 de setembro para estes opositores. O 7 de setembro não é dia do Lula, não é dia do Bolsonaro. O 7 de setembro é dia da independência do Brasil. E se essa é a figura do 7 de setembro para essas pessoas, que se dizem patriotas, eles deveriam ir independente de quem está no governo. Isso diz muito, aliás, sobre o último 7 de setembro de fato. Porque na ocasião, quando o ex-presidente Bolsonaro era acusado de ter feito um comício e não um ato cívico para o 7 de setembro, a resposta era de que era um ato natural de todo 7 de setembro em comemoração à independência. Ué, se é pela comemoração à independência, temos aí mais um 7 de setembro e os patriotas deveriam comparecer.